Oi, alunos! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre conto de suspense. Primeiro vamos ler o texto que está no livro Trilhas. Premonição. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Em vão, tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Naquela noite eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Nela ficavam as fotos da turma da escola, meu caderno de entrevistas, os postais das viagens lindíssimas que fiz, a pasta com papéis de carta, bilhetes e coisinhas dos namorados que tive, entradas de shows legais e outras bobagens que eu adorava colecionar. Peguei a escada de alumínio com 8 degraus que estava na cozinha e fui para o quarto. A escada tinha degraus com bordas desgastadas. Balançava um pouco, mas, se fosse encontrado o ponto de equilíbrio ideal, tornava-se razoavelmente estável. Coloquei-a na posição correta e me preparei para subir. Ah, claro, falta dizer que eu morro de medo de... A criatura estava oculta há algum tempo, à espreita, aguardando. Seus sentidos não a enganavam. Havia comida por ali, tinha certeza. Podia saber disso à distância. Rastejou pela abertura da porta cautelosamente. Certos humanos tinham comportamentos bem comuns. Como ela, trabalhavam à noite, evitavam a luz do sol. Alguns preferiam as sombras, a sujeira e a umidade. Descendia de uma grande família, muitos irmãos e irmãs espalhadas pela cidade. Haviam nascido e crescido no mesmo bairro, num lar imundo, cheio de problemas. Com alguma ajuda, tinham se multiplicado incrivelmente. Era fácil dominar o ambiente da cidade. Parou por um instante, vibrando para captar presenças, denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela e nem sabia que era observada. Subiu os primeiros degraus. A escada balançou e inclinou-se levemente para a esquerda. Depois firmou-se como um estalo. Respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo ligeiro mal-estar, mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Outros 2 degraus e... Será que a caixa estava muito pesada? A criatura pressentiu o movimento e recuou para o fundo. Não contava com essa agitação. O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante. O aroma do alimento a atordoava. Precisava comer. Comer de qualquer jeito. E se ela contornasse o lugar, haveria como fugir se fosse vista? Afastei o corpo para trás e puxei a porta de madeira. Ela estava emperrada. Era isso que sempre acontecia comigo ao lidar com móveis antigos. Eles me irritavam. Finalmente, adorava explorar terrenos desconhecidos. Uma tiara de veludo poído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia, com restos endurecidos grudados no papel. Um verdadeiro manjar dos deuses. Com o solavanco, puxei a porta com vontade. A escada bambeou. Parecia avisar, calma lá, é arriscado. Mas a porta não abriu. Sem dar ouvidos à intuição, decidi tentar novamente, dessa vez com mais força. Que barulho é esse? Justo agora que descobriram um tesouro? Não, ninguém podia impedi-la de saborear a doce iguaria. No entanto, precisava fugir dos intrusos, ou acabar com eles. Geralmente sabia como fazer isso. As fêmeas eram presas fáceis. A porta do maleiro abriu na terceira tentativa. Com o movimento, senti a escada tremer sob meus pés. E, num gesto instintivo, busquei apoio na porta e no batente do armário.
até recuperar o equilíbrio. Suspirei, estendi os braços e puxei a caixa. Ela correu direto para a saída. Quanta luz havia agora! Precisava testar o que aprendera com sua espécie antes de tentar escapar do confronto. Encontrou a pele humana e correu o mais rápido que pôde sobre a superfície macia, cheirando a morango. Que susto essa fêmea lhe deu, aparecendo assim de repente. Tudo aconteceu muito rápido. A criatura correu por sob meu braço, roçando as patas nojentas em minha pele arrepiada. Senti as pernas bombearem e, agarrada à caixa de papelão, não pude conter meu espanto a reconhecer a situação que me assombrava desde garotinha. Meu grito de pavor ressoou pela casa. A escada oscilou, inclinou-se perigosamente para a direita e eu, sem apoio, lutando para conter a repulsa que me invadia, não pude evitar a fatal queda no vazio. Antes de tudo se apagar em minha mente, pude ver o monstro que eu sempre temi, de corpo castanho, com asas abertas e antenas vibrando, cair em cima de mim. Então, morri e aqui estou. Então, aí, a gente tem um exemplo de conto de suspense. O conto de suspense é uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de incerteza e tensão durante a leitura. O conto é um texto relativamente curto, que apresenta poucos personagens e tempo e espaço reduzidos. O narrador pode ser personagem ou observador, e a estrutura do texto é organizada em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, aqui nós temos uma informação a respeito da autora desse conto. Flávia Muniz é palestrante, escritora de literatura para crianças, professora e editora de livros infantis. Lançou seu primeiro livro em 1984 e, atualmente, já tem mais de 70 publicações. Foi indicada ao Prêmio Jabuti para livros infantis por 3 vezes e já recebeu o prêmio de melhor livro infanto-juvenil na Associação Paulista dos Críticos de Arte pela obra Viajantes do Infinito. No livro Fantasmagorias, a autora apresenta 13 contos repletos de mistério. Então, vamos corrigir agora alguns exercícios do Trilhas sobre esse assunto. 1. Quem são os personagens do conto? Uma garota, a mãe dela e uma criatura estranha, que é a barata. 2. Qual é a confissão feita pela garota no início do conto? A confissão é que ela sempre teve um medo secreto desde criança. 3. Qual acontecimento dá origem ao conflito do conto? A vontade da garota de pegar sua caixa de recordações. 4. Onde estava a caixa de recordações e o que havia nela? Resposta: a caixa de recordações estava no maleiro do guarda-roupa e nela havia fotografia dos amigos da escola, um caderno de entrevistas, postais de viagem, pasta com papéis de cartas, bilhetes e presentes de namorados, ingressos de shows e outros itens que a garota gostava de colecionar. 5. No início do conto, há uma indicação de quando se passa essa história. A. Identifique a expressão que marca o tempo no texto e sublinha. A resposta está indicada no texto, então eu vou voltar aqui para vocês verem, né, onde que essa expressão está sublinhada. É logo no início do texto, quando ele diz aqui, naquela noite. Então, é essa expressão que vocês devem sublinhar no texto de vocês. Vamos voltar para corrigir o resto das questões. B. Essa marcação temporal e a descrição do espaço onde se passa a história colaboram para gerar o clima de mistério e curiosidade no leitor? Justifique sua resposta. A resposta é sim. Com a noite, os acontecimentos ficam mais sombrios, pois a falta de luz diminui a visibilidade e aumenta o mistério. Além disso, a garota estava sozinha, o que pode gerar medo do inesperado, já que sua mãe não estava por perto para ajudá-la. 6.
O conto é um gênero normalmente organizado em algumas etapas: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Relacione essas etapas com os trechos a seguir. Então, aqui a situação inicial é: naquela noite eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Conflito. Subi os primeiros degraus. A escada balançou, inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo. Respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar. Mas resolvi encarar o medo da altura e não desistir facilmente. O clímax, né? Tudo aconteceu muito rápido. A criatura correu por sobre meu braço, roçando as patas nojentas em minha pele arrepiada. E o desfecho, então morri e aqui estou. Então, o nosso gabarito fica C, A, D e B. 7. Releia um trecho do conto. Você já estudou que existem diferentes tipos de narrador. Uma mesma narrativa pode ter mais de um narrador. Leia as informações a seguir, identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. O primeiro parágrafo, nós temos um narrador personagem, pois os fatos são narrados em primeira pessoa. Segundo parágrafo, nós temos um narrador onisciente, pois os fatos são narrados em terceira pessoa e o narrador conhece os sentimentos e pensamentos do personagem. 8. Contorne a alternativa correta em relação à descrição da criatura estranha. Então, a gente percebe que a alternativa correta é essa em azul, corpo castanho, asas e antenas. 9. O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Resposta: trabalhar à noite, evitar a luz do sol, preferir as sombras, a sujeira e a umidade. 10. Ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual era o medo da garota? Explique sua resposta. A resposta é sim. O medo que a garota tinha desde pequena era da barata. É possível chegar a essa conclusão quando a criatura estranha é revelada e descrita no final do conto, ao mesmo tempo que assusta a garota e a causa repulsa. 11. Qual é o objetivo do conto lido? Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a primeira, né? Entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual apresenta um enigma que é desvendado no final da história. 12. Quem produziu o conto lido? Você já leu outras publicações dessa pessoa? Comente. Então, a pessoa que produziu, né? A gente viu logo no início da nossa aula, Flávia Muniz. E aí, a segunda resposta, né? Se você já leu alguma outra publicação dela, fica aí uma resposta pessoal, tá? E aí, vamos para a questão 13. Em que material esse conto foi publicado originalmente? No livro Fantasmagorias. 14. Onde é possível encontrar contos de suspense? Em livros, revistas literárias, blogs e sites da internet. 15. Observe o pronome destacado no trecho abaixo. A gente vê que o pronome é ela. Lá estava ela. A quem se refere esse pronome? Resposta: a garota que estava sendo observada pela barata. B. Que outra palavra desse trecho se refere a esse mesmo personagem? O pronome oblíquo a em localizou-a. Vamos até destacar aqui para que vocês percebam, né? O pronome oblíquo a. C. Com que objetivo os pronomes foram usados nesse trecho? Sugestão de resposta: para evitar a repetição de um mesmo termo, deixando o texto menos cansativo. A gente já viu isso lá na nossa aulinha de elementos coesivos. Quem ainda não assistiu a aula, eu vou deixar o card aqui, tá? Para que vocês possam assistir essa aula de elementos coesivos. 16. Releia o trecho a seguir. Finalmente, adorava explorar terrenos desconhecidos. Uma tiara de veludo puído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia, com restos endurecidos grudados no papel.
um verdadeiro manjar dos deuses. A gente percebe que manjar dos deuses está destacado em negrito. Nesse trecho, o termo terrenos desconhecidos se refere a quê? Resposta ao maleiro do guarda-roupa, que é o local onde a personagem está. A personagem, no caso, é a Barata. B. Assinale a alternativa que corresponde à expressão em destaque no trecho apresentado. Né? O trecho em destaque, como eu falei para vocês, é manjar dos deuses e significa alimento dos sonhos. C. Por que a embalagem de chocolate quase vazia é considerada um manjar dos deuses pela personagem? Porque essa personagem sobrevive de restos de comida e gosta de doces. 1. Releia 2 trechos do conto de suspense. A. Classifique as expressões destacadas no texto acima como característica física ou psicológica. Então, aqui no trecho A, né, ele apresenta uma característica psicológica, que no caso é supersticiosa. Ela acreditava em superstição. E no trecho B, algumas características físicas. Corpo castanho, com asas abertas e antenas vibrando. B. Qual é o objetivo da descrição das características físicas de um personagem em textos como o conto de suspense lido? Instigar o leitor a visualizar a imagem do personagem, ajudando a construir o clima de mistério e a prender sua atenção até o final, que geralmente é marcado por um acontecimento inesperado e surpreendente. 2. Leia a sinopse a seguir. A. Você já assistiu esse filme? Compartilhe suas impressões. Então, o filme em questão é A Bela e a Fera. Eu já assisti. Acredito que vocês também já tenham assistido. B. Em alguns casos, o nome de um personagem faz referência às suas características físicas ou psicológicas. Os nomes dos personagens desse filme sugerem alguma dessas características? Quais são elas? Sim, o nome da Bela sugere que ela é uma menina bonita, ou seja, uma característica física. Já o nome da Fera sugere que ele seja feroz, cruel, ou seja, uma característica psicológica. Podemos descrever pessoas, animais, plantas, objetos, sentimentos, paisagens, fenômenos físicos, etc. A descrição é um recurso muito utilizado em diversos gêneros, pois, por meio dela, o autor instiga o leitor a imaginar cenas, pessoas e situações mencionadas na história. 3. Veja a seguir a reprodução de uma ilustração clássica do pintor e desenhista Gustave Doré. Então, aqui a gente tem, né, uma ilustração representando 2 famosos personagens da literatura, que é o Dom Quixote e o Sancho Panza. A. É possível identificar qual dos personagens ilustrados acima é Sancho Panza e qual Dom Quixote? Como você chegou a essa conclusão? Sugestão de resposta. É possível identificar Sancho Panza, pois seu nome se refere a uma característica física e, por isso, conclui-se que ele é o mais robusto dos 2, ou seja, esse aqui. B. Descreva Dom Quixote e Sancho Panza com base na ilustração. Sugestão de resposta. Sancho Panza é o homem mais gordo, de baixa estatura e um pouco corcunda. Dom Quixote é alto, magro e apresenta uma postura mais nobre. C. Com base nas características físicas, é possível identificar alguns traços psicológicos desses personagens? Quais são esses traços? Sugestão de resposta. A postura encurvada de Sancho dá a ele um ar de recuado, acanhado, submisso, enquanto a postura nobre de Dom Quixote pode remeter a um homem corajoso e destemido. D. Agora no caderno, escreva um parágrafo com algumas de suas próprias características físicas e psicológicas. Então, nós temos aí uma questão de resposta pessoal. E aí o nosso livro nos dá um direcionamento. Vocês podem colocar suas características mais marcantes, por exemplo, estatura, cor dos olhos e do cabelo, comprimento do cabelo, temperamento e etc.
Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.